Os avanços tecnológicos, novos modelos de negócio e mudanças de hábito dos consumidores trouxeram muitos desafios para o segmento de serviços financeiros. Neste segundo episódio da nova temporada de 2022, os desafios e tendências do setor de Financial Services, nós iremos falar sobre a Resolução 4966. Eu sou Cláudio Sertório, sócio-líder de Financial Services e converso hoje com Rodrigo Balsi, sócio-diretor de Financial Risk Management. Olá, Balsi, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Sertório. Tudo bem, bem-vindo. Gostaria de começar ouvindo um pouco da sua visão sobre esse processo de harmonização que o Banco Central tem implementado em linha com as IFRS e queria saber um pouco da sua visão se a Resolução 4966 traz diferenças conceituais relevantes aplicáveis no modelo brasileiro em relação ao que vemos no IFRS. Não, legal, essa é uma pergunta extremamente relevante nesse momento. O IFRS 9 é uma norma de instrumentos financeiros, então a Resolução 4966 ela tenta trabalhar o conceito de instrumentos financeiros dentro de 4 pilares, basicamente, que é classificação e mensuração, perdas de crédito esperadas, hedge accounting e também a parte de divulgações. Contudo, a gente sabe que é um processo de harmonização, não é simplesmente pegar a norma internacional e transformá-la no nosso GAAP oficial, tão famoso como o Bassen GAAP, né? O mercado conhece como Bassen GAAP, mas já estava na expectativa do mercado há muito tempo, ter algo que harmonizasse para tornar as instituições financeiras, demonstrações financeiras das instituições financeiras locais, comparáveis com instituições globais do mundo todo, né? Entendi. E quando eu ouço você falando, Balsi, do escopo dessa resolução, da abrangência, eu fico aqui imaginando os desafios que não tem na operacionalização de um projeto como esse. Queria saber sobre a sua experiência, eu sei que você já viveu fora, qual é a dificuldade, os desafios que tem a implementação operacional de um projeto como esse? Então, Sertório, a gente teve essa experiência, eu particularmente trabalhei no projeto de desenvolvimento da posição firma para a IFRS 9 junto com a nossa célula global da KPMG. Naquele momento tinha uma estatística muito interessante, onde se esperava que você demandasse de 12 a 18 meses para um processo de implementação como esse, de uma norma tão complexa quanto o IFRS 9. E aí a gente está falando de ferramentas, aceleradores, sistemas e recursos humanos que são muito importante, né? O processo de treinamento, por exemplo, capacitação dos nossos profissionais. Aqui no mercado brasileiro, nesse momento, a gente já vai partir de um momento mais interessante, que você já tem uma norma testada, mal ou bem, todos já vivenciaram de uma forma ou de outra a IFRS 9. E agora a gente tem uma resolução que tenta harmonizar, trazer elementos relevantes da IFRS 9 para dentro da rotina das instituições financeiras no Brasil e com a vantagem de ter essa experiência já no passado. Então, assim, talvez replicar processos tenha sido o principal ponto das instituições financeiras e da própria ótica do Banco Central para esse desafio. Se você tem um gap muito diferente do outro, isso dá um grande trabalho. Agora, se você tem um processo de harmonização, talvez você crie alguma alavancagem, isso pode se refletir também em custos. E eu acho que o mais interessante disso tudo é prestar atenção nesse momento, porque a gente tem um deadline agora, as instituições financeiras, que seria o dia 30 de junho de 2022, para entregar um reporte, né, um plano de ação de como será esse processo de implementação. E esse daí pode ser um draft muito bacana para realmente você criar uma jornada de implementação, onde a expectativa de início desse programa é 1º de janeiro de 2025. Perfeito. Eu queria pegar um gancho nisso que você falou e nessa, digamos, requerimento do Banco Central sobre o plano de ação e saber qual é a sua sugestão, sua recomendação de quais deveriam ser os drivers para a estruturação de um projeto como esse, que as instituições devem entregar nessa próxima data de 30 de junho. Olha, Sertório, e também todo o público que está acompanhando a gente, certamente as instituições financeiras aqui estão muito sensíveis para a parte de risco de crédito. Eu acho que risco de crédito foi um tema muito forte na originação da IFRS 9, quando a gente vai no passado. Crise dos mercados financeiros de 2007, 2008 foi o que originou o processo todo de IFRS 9 e agora também não é diferente. Então a gente precisa, por exemplo, desenvolver infraestrutura para monitoramento de dados macroeconômicos, forward-looking information, e desenvolver rotinas de processo que tragam essa inteligência de antecipar movimentos de estresse, como a gente vivenciou agora, Covid, pandemia, né, eventos extremos, risco de causa, são riscos realmente muito importantes que são endereçados nisso.
Então, nesse momento, criar um plano de ação, um working group, um grupo de trabalho na instituição financeira, onde você tenha profissionais de contabilidade, risco de crédito, risco de mercado, tecnologia, é fundamental. Importante, entendi. Balsi, aqui, quando eu ouço você falar do projeto como um todo, é natural que muitos considerem um projeto operacional, mas eu imagino que diante da dimensão e complexidade, a alta administração das instituições devem acompanhar. Minha pergunta para você é o seguinte: quais seriam os pontos focais, os elementos fundamentais que a alta administração deveria acompanhar num projeto dessa natureza? É um assunto que vai tomar atenção C-level de uma forma geral, né? Então tem um apelo de governança e compliance também no final da linha. Ponto focal é sempre como operacionalizar isso de forma inteligente e sem criar também custos adicionais prospectivos, né? Então é muito melhor tentar ter um plano de ação, um grupo de trabalho, desenvolver um foco inteligente de processos, aceleradores, ferramentas e impacto contábil focado onde está realmente o problema da instituição, para que você, de repente, não tenha que pagar uma conta lá na frente quando você já estiver no prazo limite para uma implementação. Então, essa jornada, desenvolver essa jornada de forma inteligente acaba sendo um tópico prioritário na agenda de governança e da liderança das instituições financeiras. Perfeito, não, importantes pontos destacados. Balsi, queria agradecer pelas suas contribuições, os seus insights aqui, acho que é muito relevante, e queria convidar a todos a participar dos nossos próximos episódios, onde certamente nós cobriremos outros aspectos desse desafio que é a implementação da Resolução 4966. Até o próximo.